Olá, está no ar mais um Grandes Julgamentos. Este é mais um programa especial que vamos exibir neste mês. Hoje você acompanha 2 julgamentos que trataram de direitos homoafetivos. No primeiro deles, a análise sobre a criminalização da homofobia. Até que haja lei específica, esse tipo de crime fica equiparado ao racismo. No segundo julgamento, uma conquista para transgêneros e transexuais. O direito de mudança no registro civil de nome e sexo diretamente no cartório. No programa de hoje, vamos mostrar um julgamento em conjunto. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão e mandado de injunção. Os ministros decidiram se há omissão do Congresso Nacional na edição de uma lei que torne crime a homofobia. Em nome do Partido Popular Socialista, requerente da ADO e da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, falou o advogado Paulo Roberto Iotti Vecchiati. Ele defendeu que esse tipo de crime deve ser equiparado ao racismo. Você pode criminalizar condutas por conceitos valorativos, desde que não haja na terminologia alemã uma vagueza intolerável. Não me parece que o conceito de raça, nessa acepção afirmada pelo Supremo e pela doutrina, ainda mais se acolher-se esses requisitos estruturais, sistemáticos, institucionais, históricos que proponho, seja um conceito intoleravelmente vago. No contraponto, falou o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, disse que a Constituição Federal não apresenta possibilidade de tipificação contra a homofobia ou transfobia e que a decisão cabe privativamente ao Congresso Nacional. Veja-se que o princípio da legalidade estrita deve ser rigorosamente observado em matéria criminal. Nesse sentido, a própria Constituição estabelece no seu artigo 5º, inciso 39, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos nos dedicar agora à leitura do voto do ministro Celso de Mello. Eu adianto que o voto teve 19 tópicos. Vamos mostrar algumas partes. Em uma delas, o ministro disse que vários direitos das pessoas que não são heterossexuais foram violados. O rol dessas violações inclui execuções extrajudiciais, tortura e maus-tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade, detenção arbitrária, negação de oportunidade de emprego e educação e sérias discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. O julgamento foi em conjunto. Além da ação direta, um mandado de injunção que teve como relator o ministro Edson Fachin. E é ele que vamos ouvir agora. Proponho o julgamento procedente do presente mandado de injunção para reconhecer a mora inconstitucional do Congresso Nacional e aplicar, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito, a Lei 7.716, a fim de estender prospectivamente a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. É o voto no mandado de injunção 4733, senhor presidente. E juntarei declaração de voto na DO 26 e acompanho integralmente o eminente ministro relator. Em seguida, a palavra voltou ao ministro Celso de Mello, desta vez para votar no mandado de injunção. Não se está instituindo um tipo penal novo, não se está construindo um novo preceito primário de incriminação, não se está estendendo de modo gravoso, in malam partem, uma descrição típica que não guarda qualquer conexão com a situação de transfobia ou de homofobia. Muito ao contrário, está-se a invocar legislação penal já existente, está-se a invocar legislação penal editada pelo Congresso Nacional, está-se a
proceder-se a uma adequação, a uma subsunção de condutas homotransfóbicas à própria noção de racismo. O ministro Alexandre de Moraes seguiu o mesmo caminho. Passados 30 anos da Constituição Federal, todas as determinações constitucionais específicas para proteção de grupos vulneráveis, considerados vulneráveis pela própria Constituição, todas elas foram regulamentadas com a criação de tipos penais específicos. Só, apesar de dezenas de projetos de lei, só a discriminação homofóbica e transfóbica permanece sem nenhum tipo de aprovação. O voto seguinte do ministro Roberto Barroso levantou uma questão prática. O reconhecimento da omissão inconstitucional da criminalização da homofobia em nada diminui a relevância da liberdade religiosa. O entendimento aqui defendido, muito importante, não implica criminalização dos discursos religiosos contrários às relações homoafetivas. Tampouco significa que as religiões não possam vocalizar suas crenças ou participar do diálogo amplo e aberto que caracteriza a democracia contemporânea. Penso ser perfeitamente possível que em uma sociedade moderna, plural e inclusiva, haja discursos condenando a homoafetividade como conduta contrária à Bíblia, à Torá ou ao Corão. Embora eu não concorde com essa ideia, condenar relações homoafetivas com fundamento em sincera convicção religiosa não constitui crime. Depois do voto do ministro Roberto Barroso, presidente do Supremo suspendeu a sessão. Vamos retomar agora, a partir de maio do mesmo ano. Enquanto persistir o estado de mora inconstitucional, aplica-se aos crimes praticados com motivação homofóbica ou transfóbica, mediante interpretação conforme da Constituição, a Lei 7.716 de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. E o voto seguinte, do ministro Luiz Fux, seguiu na mesma linha. Entendo, senhor presidente, na qualidade de sexto votante que chancela esse resultado, que nós devemos, por dever de ofício, por dever à guarda da Constituição, a nossa subserviência à Casa Maior, julgarmos procedentes os pedidos na forma do voto dos relatores, ministro Celso de Mello, ministro Luiz Edson Fachin, considerando o racismo, os atos físicos de violência simbólica contra os integrantes da comunidade LGBT, sem prejuízo de o legislativo, ao seu tempo e ao seu alvedrio, criar, não contrariar, criar o tipo específico para esses fatos que aniquilam a noção de humanidade. A sessão foi suspensa depois do voto do ministro Luiz Fux e retomada no mês seguinte, junho de 2019. Com a palavra, ministra Carmen Lúcia. Reconhecendo a mora legislativa inconstitucional para se incriminarem os atos atentatórios a direitos fundamentais relativamente aos integrantes do grupo LGBT e até que sobrevenha o cumprimento do mandado constitucional de incriminação estabelecido nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Constituição, enquadrar, como votado pelo ministro Celso de Mello, a homofobia e a transfobia como tipo penal definido na Lei 7.716 de 89. Estou, portanto, senhor presidente, acompanhando os ministros relatores. O voto seguinte do ministro Ricardo Lewandowski seguiu em outra direção. A par de reconhecer a mora legislativa, pouco pode esta Corte fazer, não me parecendo viável invocar, aí tem uma ligeira discordância com os ministros que me antecederam, não me parecendo viável invocar os precedentes concretistas firmados nos mandados de injunção MI 607, 708, 712, por haver uma distinção fundamental a incidir do caso. Esse processo diz respeito à matéria penal, sujeita à reserva legal absoluta, a extensão do tipo penal, para abarcar situações
não especificamente tipificadas pela norma penal incriminadora, parece-me atentar contra o princípio da reserva legal, que constitui uma garantia fundamental dos cidadãos, que promove a segurança jurídica de todos. Ante o exposto, senhor presidente, voto no sentido de reconhecer a mora legislativa, dando-se ciência ao Congresso Nacional para a adoção das providências necessárias. Depois do primeiro voto, que não atendeu plenamente ao pedido de criminalização da homofobia, votou o ministro Gilmar Mendes. Ele seguiu a maioria. De fato, não há como negar que a ausência do tipo penal específico para a homofobia tem sido óbice à fruição de direitos básicos de pessoas em razão de sua orientação sexual. Em verdade, como nós vimos, ameaça a vida dessas pessoas. Enfim, e aqui faço nova remissão aos números da violência motivada por homofobia, valho-me da proporcionalidade e da jurisprudência do Supremo, nomeadamente no que se refere ao histórico de concretização de direitos fundamentais no plano judicial, para reconhecer a aplicabilidade da Lei 7.716 às condutas discriminatórias relacionadas à homofobia e à transfobia, enquanto não sobrevier legislação específica sobre a matéria. O ministro Marco Aurélio não votou como a maioria, nem como o ministro Ricardo Lewandowski. Divirjo dos relatores, presidente, para inadmitir o mandado de junção. Não há segmento que tenha direito à criminalização. E admitindo em parte a ação direta, julgar nessa extensão improcedente o pedido, deixando de reconhecer, assim, omissão legislativa quanto à criminalização, que não está referida no texto constitucional, específica da homofobia e da transfobia como voto. O ministro Dias Toffoli também não votou com a maioria. Eu vou pedir vênia à maioria e aos doutíssimos votos proferidos pela maioria para acompanhar o voto hoje proferido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Proclamo, então, o resultado. Por unanimidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, conheceram em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesta extensão, julgando-a procedente na forma do voto do relator. Nos termos do voto. Nos termos do voto do relator. Vencidos, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Marco Aurélio em maior extensão e o ministro Dias Toffoli, que acompanhou o ministro Ricardo Lewandowski, na extensão média. Por maioria, conhecer do mandado de injunção, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava inadequada a via do mandamental. E, por maioria, julgaram procedente o mandado de injunção na forma do voto, nos termos do voto do relator, ministro Luiz Edson Fachin, vencidos em menor extensão, ministro Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, e já proclamado o voto do ministro Marco Aurélio desde o início, pela inadequação da via eleita. Para ficar claro, até que o Congresso Nacional edite uma lei que torne crime a homofobia, essa prática deve ser equiparada ao racismo. No próximo bloco, você vai acompanhar o julgamento que é considerado uma conquista de direitos para transgêneros e transexuais. Eu volto já. Olá, o Grande Julgamentos está de volta, hoje com mais um programa especial. Agora você acompanha como foi o julgamento que é considerado um marco na conquista de direitos para transgêneros e transexuais. Em decisão unânime, os ministros definiram que é possível alterar o registro civil sem cirurgia ou processo judicial. Garantia de identidade e dignidade, respeito e direitos. Ter no documento, ter um registro civil acima de tudo, nos dá autonomia, dá uma resposta à discriminação. Uma decisão que traz autonomia, resgata a dignidade e tem o poder de transformar a vida de transgêneros de todo o país. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que eles podem alterar o nome e o sexo no registro civil diretamente no cartório.
sem a necessidade de cirurgia ou apresentação de laudos de psicólogos e psiquiatras. Antes desse julgamento, o caminho era longo, burocrático e desgastante. Para esta advogada, presidente do IBDFAN-DF, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, é um passo significativo diante da longa caminhada de combate ao preconceito, à violência e discriminação. Essas pessoas não vão ser mais tratadas como doentes, pessoas que precisam ter um acompanhamento do Estado para se verificar a condição dela. Isso para essas pessoas é essencial, porque elas já sofrem bastante discriminação, então elas terem que mostrar, juntar laudo, ter atendimento por psiquiatras, para elas é uma questão muito delicada. Outra, a gente tem repercussão, por exemplo, no uso dos banheiros. Já que a partir do momento que é mais fácil elas trocarem o nome e terem isso no seu documento, no RG, no CPF, já é o suficiente para que ela utilize os banheiros de acordo com o gênero que elas se identifiquem. A questão de empregabilidade, você já tem ali a pessoa com o nome registral dela alterado, ou seja, o nome dela já é condizente com o seu aspecto físico. A gente ganha em dignidade, a gente ganha em cidadania. Melissa, que é uma mulher trans, tem 29 anos. Nas redes sociais, ela coleciona milhares de seguidores. Aproveita a popularidade para defender os direitos das pessoas transgêneros. Com o nome masculino no registro civil e atributos de uma mulher, os constrangimentos eram comuns. Já passei pelas questões de ter que ficar me justificando e me explicando por que eu quero ser chamada por outro nome e não aquele de registro. E aí isso vai muito da pessoa, né? De ela aceitar ou não, de ela ter o bom senso, a sensibilidade de perceber que você é uma pessoa trans e que você quer ser respeitada como tal. No julgamento histórico, os votos dos ministros e as manifestações das defesas falaram por si só. Todos que acompanharam as sessões plenárias sobre o tema lutavam pela mesma bandeira: o resgate da dignidade, muitas vezes negligenciada pelo preconceito. O alerta foi feito pela primeira advogada transexual brasileira a defender um processo perante os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao ocupar a tribuna, Gisele Alessandra afirmou que foi vítima de um apedrejamento moral e físico e sofreu violação ao princípio constitucional da dignidade humana. Sinto que estou fazendo história, mas se estou aqui perante vossas excelências é porque sou uma sobrevivente. Sobrevivi ao apedrejamento moral e físico, à proibição de estar na rua e nos espaços públicos, mesmo que à luz do dia. A mendicância e o sepultamento como indigente, como acontece com a maioria das pessoas trans brasileiras, sem que nem mesmo neste momento tão extremo de morte, tenham merecido respeito ao nome e ao gênero com o qual se identificam. Negar a uma pessoa o direito ao nome e a expressão de sua identidade é negar o direito de existir. Requer-se a vossas excelências, portanto, que não nos neguem esse direito. O julgamento teve a maioria formada a favor da alteração do registro civil, logo após o voto do relator, ministro Marco Aurélio. A dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se à sociedade como de fato se enxerga. Solução diversa apenas reforça o estigma que conduz muitos cidadãos transgêneros à depressão, à prostituição e ao suicídio. E na sequência, todos os ministros concordaram que é inconstitucional a exigência de realização de cirurgia para retificação de nome e gênero no registro civil, como muitas vezes era exigido judicialmente. No meu voto não há como se exigir a operação para que alguém que manifeste com absoluta capacidade civil a sua vontade dessa alteração do nome no registro civil, não possa fazer somente se submeter aqui a uma mutilação não desejada. A autonomia da vontade interdita que alguém possa ser obrigado a submeter-se a um procedimento cirúrgico, máximo em se tratando de um procedimento invasivo, arriscado e irreversível. Embora inegavelmente concorde com demais colegas com o mérito da ADI, manifesto-me, porém, de forma contrária
ao estabelecimento de requisitos mínimos pré-estabelecidos para a mudança. A divergência se concentrou apenas em determinar qual seria a natureza do procedimento exigido, se seria necessária a intervenção do judiciário ou bastaria a mera alteração no cartório para garantir o direito de adequação dos registros. Prevaleceu a última posição. Eu estou, em resumo, neste voto, afirmando 3 premissas que sintetizo em 3 frases. A primeira: o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou a expressão de gênero. A segunda: a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. E a terceira: a pessoa não deve provar o que é e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental. Eu acho que nós estamos escrevendo uma página libertadora para um dos grupos mais marginalizados e mais estigmatizados dentro da sociedade. Eu gosto de dizer que a causa da humanidade e o avanço do processo civilizatório consiste na superação dos preconceitos. Eu estou reafirmando todos os princípios e a minha compreensão sobre o tema que está expressa em voto escrito, mas acolho a ampliação proposta pelo ministro Fachin, exatamente nos termos colocados, e agora, de uma certa forma, plenamente endossados pelo ministro Luiz Roberto, no que tange a desnecessidade de um comando judicial expresso. Eu assento a premissa que o direito à retificação do registro civil, de modo a adequá-la à identidade de gênero, concretiza a dignidade da pessoa humana na tríplice concepção da busca da felicidade, do princípio da igualdade e do direito ao reconhecimento. E concluo, senhora presidente, que todos esses grupos minoritários, eles têm o direito à autodeclaração. Assim são com os povos indígenas, assim com os quilombolas e assim também com os transgêneros. Não pode o Estado democrático de direito conviver com o estabelecimento de uma diferença entre pessoas e cidadãos com base em sua sexualidade ou gênero. Assim como é inconstitucional punir, perseguir ou impedir o acesso dos homossexuais, e diria eu, no contexto da presente causa, dos transgêneros a bens socioculturais, é igualmente inconstitucional excluir essa parcela de cidadãos do direito à segurança em suas relações afetivas. Nesse passo, o Poder Judiciário assume sua mais importante função, a de atuar como poder contra-majoritário, de proteger as minorias contra imposições desarrazoadas ou indignas das maiorias. Ao concluir o julgamento, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, ressaltou o avanço significativo da decisão. Lembrou que o tribunal é o guardião da Constituição de 88 e deve fazer valer princípios como da igualdade, respeito e dignidade de todas as pessoas, independentemente de raça, cor, religião ou gênero. Portanto, nós temos, neste caso, um avanço significativo para dizer, não apenas para a sociedade, no sentido do outro, mas de dentro de casa, o que isso representa em termos de o outro, o familiar, ser causa não de amparo, como no meu caso eu sempre tive, acredito que a Procuradora-Geral também, a ministra Rosa e todas as mulheres do mundo, que cada vez mais denunciamos os preconceitos contra nós, mas, neste caso, quem devia dar o primeiro amparo, o primeiro abraço, às vezes, é quem lança a primeira facada de preconceito e o primeiro lanço de sofrimento. E por isso eu acho que, quando nós dizemos isso, somos todos iguais, sim, na nossa dignidade, mas temos o direito de ser diferentes em nossa pluralidade, em nossa forma de ser. E o Estado há que registrar o que a pessoa é, e não que o Estado acha que cada um de nós deveria ser segundo a sua conveniência. Eu baseei meu voto no princípio constitucional da dignidade, no princípio constitucional da igualdade material, no princípio da
respeito à honra e à imagem, e o princípio da liberdade, porque ninguém é livre sendo que o outro diz que você é aquilo que você não é, e tendo de viver uma mentira permanente, não a busca da verdade pessoal, para ser verdadeiro com o outro e para ser verdadeiro com a sociedade. A decisão do Supremo Tribunal Federal garante a mudança do nome e sexo no registro civil direto no cartório. Um passo significativo diante da longa caminhada de combate ao preconceito, à violência e à discriminação. Para a advogada, mostra que o judiciário está cada vez mais adaptado às novas realidades sociais. Nós temos modificações muito relevantes com relação a essa decisão do STF. Essa decisão ela traz uma autonomia e dignidade para a população trans que estava muito além do imaginado pela própria comunidade jurídica. Por quê? Porque até então a gente tinha que fazer essa alteração de nome e de gênero através de ações judiciais, tá? Ou através de um processo de retificação de registro, ou através de um processo de retificação de gênero, ou ambas as questões tratadas em um único processo. Agora não, basta a pessoa ir lá, se declarar, através de uma autodeclaração, falar que quer retificar tanto o seu registro, a alteração do seu nome, para aquele nome que ela utiliza socialmente, o nome social, e também a alteração do seu gênero, para o gênero pelo qual ela se identifica. Ter no documento, ter um registro civil acima de tudo, nos dá autonomia para poder também combater, né? Dar uma resposta à discriminação, mostrar que nós também somos reconhecidas pelo Estado. E tendo esse reconhecimento, já é para nós uma ferramenta muito importante para a luta no preconceito. E assim a gente encerra mais um programa. Espero que você tenha gostado. Acompanhe também a nossa programação no site da TV Justiça ou ainda no nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima!